Olá, eu sou a professora Clarissa, sejam bem-vindos à disciplina Planejamento e Controle da Produção 1. No vídeo de hoje vamos falar sobre a abordagem causal de previsão de demanda. A abordagem causal identifica uma ou mais variáveis que possam ajudar a prever a demanda futura por um produto. Essas variáveis são ditas independentes. Por exemplo, se queremos conhecer o comportamento de vendas de aparelho de ar-condicionado de uma loja, uma hipótese seria analisar se a variável independente temperatura de uma determinada região pode causar a demanda de vendas de aparelhos de ar-condicionado. Será que conseguimos explicar o comportamento das vendas de ar-condicionado a partir dessa variável independente temperatura? Se existir uma causalidade, ou seja, se a variável temperatura causar ou contribuir para o aumento ou redução da demanda de aparelhos de ar-condicionado, o método de previsão pode ajudar a prever a quantidade de aparelhos vendidos em um período com altas temperaturas. Os métodos de regressão são os mais utilizados quando se trata de uma abordagem causal. Então, no nosso exemplo, podemos, a partir de um modelo de regressão, realizar a previsão de vendas de aparelhos de ar-condicionado e, por meio deste modelo encontrado através do método da regressão, podemos até quantificar quanto da venda de aparelhos de ar-condicionado é explicada pela variável independente temperatura, no caso de existir essa causalidade. O objetivo do método de regressão é obter uma equação que, ao mesmo tempo, represente os dados considerados e minimize a soma dos quadrados dos desvios, ou erros, entre os pontos de dados e a curva ou a reta considerada. É o famoso método dos mínimos quadrados, o MMQ. Neste gráfico, temos a relação entre aparelhos vendidos e a temperatura, onde os aparelhos vendidos representam a variável dependente e a temperatura a variável independente. Se existir a causalidade, o aumento da temperatura em uma determinada região poderia influenciar ou explicar a venda de aparelhos vendidos nessa mesma região. Vemos na figura pontinhos vermelhos que representam os dados reais, ou seja, dados de vendas relativos a uma determinada temperatura. O E em verde representam os desvios. Então, para cada ponto real, eu tenho uma distância a um modelo estimado. A reta deste modelo representa o modelo de regressão obtido. E os erros, os desvios, dados pela letra E, representam a distância desses pontos à reta. O objetivo do MMQ é justamente reduzir, minimizar a soma dos quadrados desses erros entre os pontos de dados e a curva. Então, esse método tenta ajustar um modelo, que pode ser uma reta, aos dados reais. De uma forma geral, os modelos de regressão seguem a seguinte equação, destacada em amarelo. Aqui temos o DT, ou seja, uma demanda no período T, que é uma variável dependente, igual a uma f de x t menos k mais um εt. F de x t menos k é uma função que representa o comportamento da variável independente, x, no caso. Ela representa esse comportamento em um determinado período, representado aqui por t menos k. Observe que a variável dependente tem o índice t, ou seja, é a demanda em um período t. E a f de x, ela está defasada, ela está representada no período t menos k, ou seja, k indica a defasagem da relação entre a variável dependente e a variável independente, que pode ser mais de uma. Quando temos um k igual a 1 ou maior que 1, temos uma defasagem. Por exemplo, podemos prever a demanda de aparelhos de ar-condicionado no mês de abril a partir da demanda dos valores obtidos das temperaturas de março,
se K for igual a 1, ou seja, eu estou indo no mês anterior, pulando uma casa atrás, para pegar os dados reais. Essa defasagem facilita a previsão pelo método de regressão, pois se não houver essa defasagem, se K for igual a 0, eu estou tentando fazer a previsão de DT a partir de dados obtidos no mesmo período. Isso dificulta a execução do método de regressão. Por isso, utilizamos a função que representa o comportamento da variável independente x num período defasado, no período t menos k. Para fins práticos, k deve ser igual ou maior que 1. Nessa equação, também temos epsilon de t, que representa um ruído, ou seja, um erro aleatório, onde assumimos que para o método de regressão, os erros são normalmente distribuídos com média zero e variância constante. A descoberta da função f de x t menos k é o que determina o tipo da regressão. Uma maneira de conhecermos a natureza dessa função é simplesmente plotar esses dados a partir de um gráfico de dispersão no Excel, por exemplo. Se a f de x for uma reta, temos um modelo de regressão linear simples, que envolve uma relação linear entre uma variável dependente e uma variável independente. Para representar esse modelo, temos a seguinte equação destacada em amarelo, onde dt é igual a A mais B de x t menos k mais epsilon de t. A demanda de t é dada por uma equação da reta, onde eu preciso conhecer os seus coeficientes para saber qual é essa equação. O A representa o coeficiente linear da reta e B o coeficiente angular, a inclinação da reta. Eu posso conhecer os valores de A e B a partir das fórmulas do método dos mínimos quadrados. Os valores de A e B são dados pelas seguintes fórmulas. E ainda podemos calcular a partir do MMQ o coeficiente de correlação, R. Esse coeficiente mede a direção e a força da relação entre as variáveis dependente e independente. O R varia de menos 1 a 1. Quanto mais próximo o R está de menos 1, mais forte é a correlação negativa entre as variáveis. Ou seja, se eu aumento a taxa de juros, eu posso reduzir a venda de financiamento de automóveis, por exemplo. Quanto maior a variável independente, menor a variável dependente. Por isso, uma correlação negativa. Por outro lado, quanto mais próximo o R está de 1, mais forte é a correlação positiva entre as variáveis. Por exemplo, quanto maior a temperatura de uma região, mais vendas de aparelhos de ar-condicionado. Ambos exemplos supondo que exista a causalidade. Se o R é próximo de zero, essa correlação é fraca ou até mesmo não existe. Então, o coeficiente de correlação, ele nos dá uma força da relação entre as variáveis. Temos também o coeficiente de determinação, que é o coeficiente R elevado ao quadrado. Este coeficiente vai medir a qualidade da regressão, e ele varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais qualidade temos nessa reta, no caso da equação linear simples, ou seja, mais os dados se ajustam à reta, ao modelo que pode prever a demanda de uma variável dependente. A literatura diz que uma boa previsão é obtida a partir de um R quadrado maior ou igual a 0,85. Os coeficientes que vimos agora, o de correlação R, que mede a direção e a força da relação entre as variáveis, e o coeficiente de determinação, R², eles são relativos ao ajuste de dados à reta. Eles nos ajudam a avaliar a qualidade da regressão, porém, são relativos à amostra de dados utilizada. Na imagem, temos um gráfico relacionando uma variável independente, taxa de juros, com uma variável dependente, demanda de automóveis, onde
Esse gráfico foi elaborado no Excel, temos a equação da reta e o valor de r². Por termos um r² bem alto, quase perto de 1, temos grandes chances de que essa reta se ajuste bem, com boa qualidade, ao conjunto de dados utilizados para obtê-la. Porém, a pergunta que precisamos fazer é: se para um outro conjunto de dados essa reta ainda é válida? Para responder essa pergunta, precisamos fazer uso de ferramentas da estatística, como o teste de hipótese. Apenas para relembrar, o teste de hipótese parte do pressuposto que existe a equação da população, dada por y igual a beta0 mais beta1 vezes x, onde o beta0 é o coeficiente linear dessa reta e o beta1 o coeficiente angular. Essa equação é relativa à população, ou seja, a todos os conjuntos de dados possíveis. Mas essa reta não é conhecida. Não temos como ter acesso a toda a população de dados. Tentamos, a partir de um conjunto de dados, ou seja, de uma amostra, obter uma reta que represente, que se ajuste aos dados da amostra. Aqui no slide, representado por y chapéu igual a beta0 chapéu mais beta1 chapéu vezes x. Para que exista essa reta, é necessário que o coeficiente angular exista, ou seja, que beta1 chapéu não seja diferente de zero. Ou seja, que o beta chapéu 1 seja diferente de zero. O teste de hipótese vai fazer justamente essa análise. Eu tenho a hipótese 0, onde eu considero que beta1 chapéu é igual a zero. Ou seja, para aquela equação da amostra obtida, se o beta1 chapéu for igual a zero, essa reta não existe, ou seja, não existe relação linear entre x e y chapéu. O H1, a outra hipótese, testa se o beta1 chapéu é diferente de zero. Se essa hipótese for aceita, existe a relação linear, ou seja, x pode causar a demanda de y chapéu. Se utilizarmos a abordagem do valor crítico do teste de hipótese, temos, como vemos aí no gráfico ao lado, a curva normal com valores críticos indicados e duas regiões importantes, a região de rejeição em cada cauda e a região de não rejeição no centro da curva normal. O critério a ser seguido é se o valor P é menor do que alfa, que é o nível de significância. Se o valor P for menor que o nível de significância, eu rejeito a hipótese nula, ou seja, eu rejeito a hipótese de que beta1 chapéu seja igual a zero. Portanto, a correlação entre x e y chapéu pode existir. Lembrando que o valor P é o menor nível de significância para o qual o parâmetro da relação não é nulo e, portanto, existe relação entre as variáveis na regressão. Neste caso, estamos na região do gráfico perto das caudas, que são as regiões de rejeição. Então, eu rejeito H0 quando o valor de P é menor que o nível de significância alfa. Se o resultado do teste de hipótese rejeitar a hipótese nula, ou seja, se existir a relação linear entre essas variáveis da amostra, eu posso utilizar essa reta obtida para um outro conjunto de dados, o que nos permite, de fato, realizar a previsão, pois uma vez que eu adiciono um valor novo, eu estou alterando essa amostra. Porém, é preciso tomar muito cuidado com a escolha dessa nova amostra. Ainda vamos falar disso neste vídeo. Os principais métodos de regressão são a regressão linear simples, com uma variável independente e comportamento linear, a regressão múltipla, com duas ou mais variáveis independentes, e também a regressão curvilínea, onde temos um comportamento não linear de f de x. O MMQ também pode ser utilizado para o caso de funções não lineares, como a exponencial, logarítmica, potência ou polinomial, onde nessas equações A e B são os parâmetros a serem obtidos por meio das equações do MMQ e x é a variável independente.
Na regressão múltipla, temos duas ou mais variáveis independentes afetando a variável dependente. Aqui, não temos mais uma reta para representar a relação entre x e y. No caso de duas variáveis, teríamos um plano. No caso de 3 ou mais variáveis, teríamos hiperplanos. Difícil de visualizarmos graficamente. Portanto, para a análise da regressão múltipla, a análise gráfica perde a sua importância. O modelo geral da regressão múltipla para m variáveis independentes pode ser visto na equação destacada em amarelo, onde B0, B1, B2 até Bm são parâmetros a serem estimados. Para a regressão múltipla, a relação entre essas variáveis não necessariamente é linear. Nesta aula, vimos alguns modelos de regressão. É preciso alguns cuidados na análise destes modelos. Primeiramente, a análise dos coeficientes de correlação e determinação, assim como os testes da estatística T, eles precisam sempre ser realizados para verificar o potencial de utilização do modelo de regressão. A ferramenta regressão no Excel já nos traz essa análise, mas é preciso o tomador de decisão verificar o ajuste desses pontos à reta e se essa reta pode ser utilizada para um outro conjunto de dados, ou seja, para uma outra amostra. É importante também analisarmos os resíduos. Para os resíduos, as variações precisam ser aleatórias e não pode haver um padrão. E, além disso, é necessária uma quantidade considerável de dados para elaborar uma equação de regressão. Em relação aos resíduos, precisamos avaliar se eles são aleatórios. Na imagem da esquerda, temos os resíduos dispersos aleatoriamente e simétricos em relação ao eixo 0. Nos gráficos da direita, não temos essa aleatoriedade, pois os erros estão concentrados em pontos específicos do gráfico. Nestes casos dos gráficos da direita, temos que verificar o modelo, pois há indícios de um viés. Então, o modelo obtido não pode ser utilizado e precisa ser analisado. Se os erros na equação da reta de regressão forem variáveis aleatórias distribuídas normalmente, como assumimos inicialmente, a variável dependente nessa equação é uma variável aleatória também normalmente distribuída. Podemos fazer essa análise por meio do gráfico de probabilidade normal da ferramenta regressão no Excel. Ao plotar o gráfico de probabilidade normal, precisamos obter um gráfico com uma taxa de crescimento aproximadamente linear, como vemos nessa figura. Para os modelos de regressão, ainda temos que tomar outros cuidados. Os modelos de regressão são geralmente utilizados para previsões de médio prazo, um horizonte maior que um ano. Além disso, precisamos tomar cuidado ao extrapolarmos os resultados da regressão. Valores da variável independente muito acima ou muito abaixo dos valores utilizados para elaborar a equação da regressão, ou seja, aquela amostra que usamos, devem ser vistos criticamente. Se temos uma amostra que vai, por exemplo, de um intervalo de 3.000 a 5.000 e obtemos uma reta, um modelo de regressão para essa previsão, devemos tomar muito cuidado ao querermos obter um valor de previsão, o valor da variável dependente, se o intervalo de dados está entre 100.000 e 300.000. É preciso cuidado ao extrapolar esses resultados. Também precisamos ficar atento à escolha da relação causal, pois muitas vezes os dados aderem aparentemente à equação, mas posteriormente percebemos que ambos estavam variando em função de uma outra variável. É preciso sempre analisar os resultados obtidos, olharmos os testes de hipótese e o comportamento dos resíduos, de forma a identificar possíveis falhas nesse modelo. Além do método de regressão, temos outros métodos dentro da abordagem causal, que são os sistemas simultâneos e os métodos de simulação.
Nos sistemas simultâneos, os modelos de regressão são compostos por uma série de equações simultâneas. Esses modelos são utilizados para prever fenômenos econômicos, permitem um maior nível de detalhe nas previsões, porém com maior dificuldade de construção e solução. Os métodos de simulação já consideram elementos estocásticos no problema e eu preciso de um grande nível de detalhe e, claro, isso a um custo maior. Eu posso utilizar um software de simulação discreta, como o Arena, por exemplo, para realizar a previsão de demanda. Porém, é necessário um grande nível de detalhe e é um método que tem um custo maior. Até aqui, vimos conceitos essenciais para a abordagem causal e o método de regressão. Agora vamos analisar um exemplo de aplicação do método de regressão linear simples e um exemplo de aplicação para o método da regressão múltipla. Agora, vamos visualizar um exemplo da aplicação do método de regressão linear simples. Para isso, vamos utilizar os recursos do Excel, gráficos de dispersão e o suplemento do Excel, análise de dados. Vamos agora, então, realizar a primeira etapa do método de regressão linear simples, que é a plotagem dos dados em um gráfico de dispersão. Vamos em inserir gráficos de dispersão. Quando clico no mais, posso adicionar títulos aos eixos, posso adicionar rótulos, barras, linhas de grade, legenda e aqui o que nos interessa, a linha de tendência. Neste caso, vamos selecionar a linha de tendência linear, por já sabermos previamente que se trata de uma regressão linear. E visualmente podemos ver que a reta linear adicionada pelo Excel já tem um bom ajuste, mas poderíamos escolher uma linha de tendência exponencial, logarítmica, polinomial, potência. Nessa caixa de diálogo também vamos selecionar o exibir equação no gráfico, que se trata da equação da reta, e exibir o valor de r² no gráfico. Então, aqui já podemos observar a equação da reta, ou seja, a equação que melhor se adere a esse conjunto de dados, a essa amostra. Essa equação já foi obtida pelo método dos mínimos quadrados. Já temos o valor de r², que é o coeficiente de determinação, que deu 0,9796. Lembrem-se, quanto mais próximo de um melhor, a qualidade dessa reta, mais ela se ajusta ao conjunto de dados da amostra. Ok, fizemos a primeira tarefa do método de regressão linear simples. Ok, agora vamos utilizar a ferramenta regressão. Vamos em dados, análise de dados e selecionar a ferramenta regressão. Aqui, nesta caixa de diálogo, temos os valores de entrada, algumas decisões a serem tomadas, opções de saída, informações sobre resíduos e probabilidade normal. Para o intervalo de entrada, ele está pedindo o intervalo y, ou seja, qual a sua variável dependente. No nosso exemplo, a variável dependente é o total de vendas, uma vez que queremos saber o total de vendas a partir dos gastos com propaganda. Selecionamos esses dados. O intervalo de entrada x, ou seja, a variável independente, é gastos com propaganda, na coluna A. Aqui eu vou selecionar rótulos, porque na minha seleção eu coloquei rótulos. Essa caixinha de nível de confiança pode ser utilizada caso você queira fazer uma análise com um nível de confiança diferente de 95%. Por padrão, o Excel já realiza a análise e coloca os resultados no seu resumo de dados com um nível de confiança de 95%. Caso queiramos analisar um outro nível de confiança, selecionamos essa caixinha e adicionamos o valor aqui. Eu vou deixar 90 a título de exemplo para conhecermos essa opção. O intervalo de saída, eu vou colocar aqui na linha L7. E aqui, ao final dessa caixa de diálogos, eu tenho resíduos e probabilidade normal. Selecionamos resíduos e plotar resíduos e também a probabilidade normal. Clicamos em OK
e temos os resultados da nossa análise de regressão. Bom, vamos avaliar os resultados obtidos. Como resultado, o Excel traz a estatística de regressão, com o valor de R múltiplo quadrado ajustado, erro padrão e número de observações. Temos numa primeira tabela a análise de variância, a ANOVA, onde fazemos o teste de hipótese testando se algum coeficiente é nulo ou não. Na segunda tabela, fazemos o teste de hipótese, a estatística T, avaliando se cada um dos coeficientes são iguais ou diferentes de zero. Para uma regressão linear simples, onde temos apenas uma variável independente, essa análise do teste F é equivalente à análise do teste T. Eu vou selecionar agora os dados que nos interessam para análise para o nosso problema. Como se trata de uma regressão linear simples, vamos avaliar o valor de R quadrado, que já conhecíamos do gráfico, né? 0,9796. Vamos selecionar o F de significação, que aqui é equivalente ao valor P. Lembrando que, para que rejeitemos H0, o valor P deve ser menor que o nível de significância. No caso, adotamos como 5%. Então, o valor P deve ser menor que 0,05. Como temos um valor de 3,15 vezes 10 a menos 19, esse valor P é menor do que o nível de significância. Então, ok, rejeitamos a hipótese nula, ou seja, o coeficiente angular não é nulo. Então, tenho evidências estatísticas que essa relação linear existe. Vamos avaliar os valores dos coeficientes e os valores de P para os testes individuais dos coeficientes. Aqui também temos os intervalos de confiança para 95% e para 90%. Vou selecionar o de 95%. O que esses resultados nos dizem? Bom, nesta coluna M, eu tenho os valores dos coeficientes. Então, aqui eu tenho o coeficiente linear, que é o intercepto, a interseção, o ponto onde a reta toca o eixo Y, e o coeficiente angular, que é o que multiplica a variável independente gastos com propaganda. Esses valores são de 0,29 e 1,93. Já conhecíamos esses coeficientes a partir da plotagem do gráfico de dispersão. Os coeficientes estão iguais, ok. Vamos avaliar o teste de hipótese. O que me diz? O teste que devemos fazer é se os coeficientes angulares da reta, no caso só temos um, são nulos ou não. Aqui, o valor de P é bem menor do que 0,05, 3 vezes 10 a menos 19. Aliás, é o mesmo obtido aqui para o teste total, pois trata-se de uma regressão linear simples com um único coeficiente angular. Esse teste, eu vou colocar em verde, pois está ok. Rejeitamos a hipótese nula. Ao observarmos o intervalo de confiança, temos que, com 95% de certeza, que o coeficiente angular da população está entre 1,8 e 2, e o coeficiente angular para a amostra de dados obtida foi de 1,93, ou seja, aqui este valor não passa pelo zero, eu tenho um valor P menor que 0,05, existe a relação linear, ou seja, o total de vendas dessa empresa é sim influenciado com gastos com propaganda, de forma que os gastos com propaganda dessa empresa, eles explicam mais de 97% do total de vendas, ou seja, é uma relação forte. Vamos avaliar também aqui o teste T para o coeficiente linear, o intercepto. Aqui temos um valor P muito maior do que 0,05, ou seja, eu não posso rejeitar a hipótese nula de que esse coeficiente linear seja zero. Os valores do intervalo de confiança me confirmam isso, pois com 95% de certeza, eu sei que o coeficiente linear da população está entre menos 1,2 e 1,87. Ou seja, existe uma grande chance desse coeficiente linear não ser 0,29, e sim ser zero. Porém, trata-se de um coeficiente linear. O ponto onde essa reta cruza o eixo do total de vendas.
O fato desse coeficiente ser zero, ou poder ser zero, não impede a correlação entre gastos com propaganda e total de vendas. Portanto, existe essa correlação. A equação obtida pode ser utilizada para prever a demanda de vendas dessa empresa. Aqui, vamos escrever o modelo obtido. Então, temos o total de vendas, que vai ser igual ao coeficiente A, que é 1,993, vezes gastos com propaganda, mais o coeficiente linear obtido. Caso a empresa tenha gasto com propaganda R$ 45.000, ao substituir este valor aqui na equação, obtemos uma previsão de vendas de 87,3. Vamos avaliar agora os resíduos dessa regressão. Aqui temos os resíduos da variável gasto com propaganda, estão aparentemente dispersos e simétricos em relação ao eixo x igual a zero. Então, eu não tenho indícios da presença de um viés. E aqui eu tenho a plotagem da probabilidade normal. Esses pontos se aproximam de uma reta crescente e podem aí indicar que a variável total de vendas segue sim uma distribuição normal. Nas tabelas dos resultados de resíduos, temos para cada uma das observações os valores obtidos com a reta e o resíduo, que é a diferença entre o valor real e o valor obtido com o modelo de regressão. Eu vou fazer para a primeira observação o valor obtido com essa reta, que seria o valor obtido por meio deste modelo, por meio desta reta, quando gastos com propaganda igual a 11 é de 21,56, que é exatamente o valor obtido aqui para a primeira observação. Os resíduos é a diferença entre o total de vendas real e esse valor obtido para a primeira observação, ou seja, 3,4, que é exatamente esse valor obtido aqui. Então, nessa tabela temos esses valores dos resíduos plotados neste gráfico que pedimos para exibir. Vamos agora analisar um exemplo de uma regressão múltipla. Aqui temos uma empresa de refrigeradores que acredita que a demanda por um tipo de refrigerador da sua empresa pode ser estimada em função de 3 variáveis independentes: o número de casamentos, o número de novas residências construídas, ambas verificadas no período imediatamente anterior, e o preço do refrigerador no período de verificação. Queremos saber se um modelo de regressão múltipla poderia ser usado para prever a demanda de refrigeradores. Nesta tabela temos os períodos, as variáveis independentes e a variável dependente demanda de refrigeradores. Como se trata de uma regressão múltipla, ou seja, eu tenho 3 variáveis independentes, a análise gráfica não se torna possível. Vamos analisar agora o resultado da ferramenta regressão para esse conjunto de dados. Observem que eu tenho 19 dados para as variáveis número de casamentos, número de residências e preço, mas apenas 18 dados para a demanda de refrigeradores. Então, vamos descartar essa linha e fazer a análise com 18 dados. Então, vamos em dados, análise de dados, regressão. O intervalo de saída, y, é a nossa variável dependente, demanda de refrigeradores. O intervalo x, como eu tenho 3 variáveis independentes, ele vai ser todas essas 3 variáveis com os seus valores. Aqui, eu estou falando para o Excel que se trata de uma regressão múltipla. Vou deixar selecionados os rótulos. Aqui, vamos utilizar apenas o nível de confiança de 95%. O intervalo de saída vai ser na linha H5. Vou deixar selecionados os resíduos, plotar resíduos e a plotagem de probabilidade normal. Então, vamos avaliar o resumo dos resultados para nosso problema de análise de regressão múltipla. Aqui temos R múltiplo, R quadrado, R ao quadrado ajustado, erro padrão e número de observações. Como se trata de uma regressão múltipla, não utilizaremos o R quadrado, e sim o valor do R quadrado ajustado.
O R² ajustado é um artifício da estatística quando temos mais de uma variável independente, para corrigir o efeito negativo do acréscimo de variáveis independentes ao modelo. O valor de R² ajustado para o nosso conjunto de dados foi de 0,8775. De acordo com a literatura, se trata de um bom valor, mas vamos verificar os resultados dos testes de hipótese. Na primeira tabela, temos o teste, aqui o valor de significação, que é o valor P, de 3,7 vezes 10 a menos 7. Este teste de hipótese testa se os coeficientes angulares são todos nulos ou se pelo menos um coeficiente angular é diferente de zero. Como temos um valor P menor do que o nível de significância de 0,05, eu rejeito a hipótese nula, onde diz que todos os coeficientes são nulos. Então, por esse teste de hipótese, eu concluo que pelo menos um coeficiente angular desta regressão é diferente de zero. Aqui eu apenas garanto que eles não são todos nulos. Na tabela de baixo, eu tenho a estatística T e os valores de P relativos ao teste de hipótese para cada um dos coeficientes. Vamos selecionar os coeficientes, os valores de P e os intervalos de confiança. Para um nível de confiança de 95%. Então, ao avaliarmos o valor P para o intercepto, temos um valor de 3 vezes 10 a menos 6, um valor P menor que o nível de significância. Ok, eu tenho evidências que esse valor não é zero. Mas como já vimos no exercício de regressão linear simples, este valor, mesmo que seja zero, ele não viabiliza, né, a regressão caso os coeficientes angulares não sejam nulos, que não é o nosso caso. Observem os valores P obtidos para os coeficientes angulares. Então, eu tenho o valor P todos 0,15, 0,39, 0,73, todos valores maiores do que 0,05. E ao observarmos o intervalo de confiança, temos que, para todos esses coeficientes, o intervalo de confiança passa pelo zero. Ou seja, não tenho evidência estatística de que estes coeficientes não sejam nulos. Ou seja, as variáveis número de casamento, número de novas residências e preço do refrigerador não conseguem explicar a demanda de refrigeradores. Podemos, a partir dessa coluna I, escrever a equação ou o modelo obtido para este exemplo. Neste caso, temos que a demanda de refrigeradores é igual ao coeficiente que multiplica a variável número de casamentos, mais o coeficiente, aqui então temos o coeficiente A, o C e o D, e aqui o coeficiente linear B, mais o coeficiente C, vezes o número de residências, menos o coeficiente D, que multiplica a variável preço. E aí temos mais o valor do coeficiente linear. Então, este modelo aqui é obtido a partir dos coeficientes, dos resultados da ferramenta regressão do Excel, porém, este modelo não pode ser utilizado para prever a demanda de refrigeradores, pois não temos evidência estatística que estes coeficientes não sejam nulos, ou seja, não posso afirmar que exista essa correlação. Como pedimos para exibir o resultado dos resíduos, temos aqui os gráficos que mostram a dispersão dos resíduos. Os resíduos precisam ser aleatórios e estarem simetricamente distribuídos ao longo do eixo x igual a zero. Aqui temos, para a variável número de casamento, uma boa dispersão.
Para a variável novas residências construídas, essa distribuição não está muito simétrica em relação ao eixo x igual a zero. E para a variável preço do refrigerador, temos uma boa dispersão. A plotagem da probabilidade normal aparenta ser uma reta crescente. Estes resultados nos dizem que os resíduos são normalmente distribuídos e, portanto, a variável demanda de refrigeradores também segue uma distribuição normal. Aqui temos os valores dos resíduos utilizados para a obtenção daqueles gráficos e os resultados de probabilidade. Porém, este modelo não pode ser utilizado devido à análise aqui do teste de hipótese. Eu recomendo a leitura das referências dessa aula. O vídeo de hoje fica por aqui. Nos vemos na próxima aula.